The CIA is out with a new statement concluding it is likely the COVID-19 virus leaked from a Chinese lab. E se tudo o que você acreditava sobre a origem do Covid-19 estivesse errado? Desde o início, fomos levados a aceitar que o vírus surgiu de forma natural. Mas agora, a CIA solta uma bomba que pode mudar completamente essa narrativa. Uma revelação que, se confirmada, expõe um jogo de poder e interesses que vai muito além do que imaginamos. Você está preparado para questionar tudo o que sabe sobre a pandemia que mudou o mundo? Imagine por um momento um vírus devastador que paralisou países inteiros e tirou milhões de vidas, sendo possivelmente fruto de algo planejado dentro de um laboratório. Não é mais uma teoria conspiratória qualquer. Desta vez, as evidências vêm de uma das agências de inteligência mais poderosas do planeta. Por que essas informações surgem agora? Quem está por trás delas? E mais importante, o que eles não querem que você saiba? Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. São poucos segundos seus, que fazem total diferença para nós. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes desse anúncio que está mexendo com o mundo. Vamos explorar o que a CIA revelou, as pistas que conectam o vírus ao laboratório de Wuhan e, claro, o impacto dessa possibilidade na política e na ciência. Se você quer entender as peças desse quebra-cabeça e descobrir o que pode estar por trás do que parece ser o maior segredo do século, fique comigo até o final. Você vai se surpreender. Desde o início da pandemia, a origem do Covid-19 tem sido motivo de intensos debates. A narrativa inicial apontava para um mercado de frutos do mar em Wuhan, na China, onde teria ocorrido uma transmissão zoonótica, ou seja, o vírus teria saltado de animais para humanos de forma natural. Essa versão foi amplamente aceita pela comunidade científica e divulgada pelos principais órgãos de saúde. Mas ao longo dos anos surgiram questionamentos. E se a história não for tão simples assim? E se o vírus na verdade não tiver surgido na natureza, mas em um laboratório? Com o avanço das investigações, um lugar em específico começou a chamar a atenção. O Instituto de Virologia de Wuhan, considerado um dos maiores centros de estudo de coronavírus do mundo. O laboratório tornou-se o centro de teorias e suspeitas desde o início da pandemia. Agora, com o anúncio da CIA, essa possibilidade ganha um novo peso. Afinal, estamos falando de uma das agências de inteligência mais influentes do planeta, que tem acesso a informações que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Por que isso está vindo à tona agora? O que a CIA descobriu que reforça essas suspeitas? É exatamente isso que vamos começar a desvendar. Recentemente, a CIA fez um anúncio que abalou as estruturas do debate global sobre o Covid-19. Em um relatório revelado ao público, a agência indicou que existem indícios significativos de que o vírus pode ter sido criado ou manipulado em laboratório. Essa declaração adiciona um novo e controverso capítulo à narrativa que, até então, parecia resolvida. Mas o que motivou a CIA a divulgar essas informações? Existe algo maior por trás dessa revelação? De acordo com o anúncio, a agência obteve acesso a dados confidenciais que apontam para experimentos conduzidos no Instituto de Virologia de Wuhan, alguns deles envolvendo coronavírus semelhantes ao Covid-19. Esses dados incluem registros de estudos genéticos e informações sobre medidas de segurança que podem ter falhado. Embora o relatório ainda não seja conclusivo, ele levanta questões inquietantes. Estaria a ciência sendo usada de forma irresponsável? O que chama mais atenção é o momento dessa revelação. Por que a CIA decide trazer esse tema à tona agora, anos após o início da pandemia? Muitos analistas sugerem que isso pode ser uma estratégia política, especialmente em um cenário de crescente tensão entre os Estados Unidos e a China. No entanto, a questão permanece. Qual é a verdadeira intenção por trás desse anúncio? Estamos sendo informados ou manipulados? Entre as evidências apontadas, destacam-se documentos que indicam estudos realizados com ganho de função,
um tipo de pesquisa que busca tornar vírus mais transmissíveis ou letais para compreender sua evolução e criar medidas preventivas. Além disso, informações sobre falhas de segurança no laboratório de Wuhan, mencionadas por cientistas e denunciantes, reforçam a possibilidade de que o vírus possa ter escapado acidentalmente. Esses dados, somados a inconsistências na narrativa oficial chinesa, dão força à teoria do laboratório. Por outro lado, muitos especialistas da comunidade científica defendem que as evidências ainda não são suficientes para confirmar essa hipótese. Estudos genéticos mostram que o SARS-CoV-2 apresenta características que são consistentes com uma origem natural, como a evolução em espécies animais. Além disso, alguns acusam a CIA de apresentar uma narrativa enviesada, possivelmente influenciada por interesses políticos. Afinal, é difícil separar ciência de geopolítica em um caso tão sensível. A grande questão é em quem confiar. Enquanto a CIA aponta para um cenário de manipulação laboratorial, a comunidade científica pede cautela e mais investigações antes de qualquer conclusão. Esse embate entre política e ciência deixa a população global em uma posição de incerteza, sem respostas definitivas. Mas uma coisa é certa: seja natural ou laboratorial, as consequências dessa pandemia continuarão ecoando por décadas, e a busca pela verdade não pode ser interrompida. Se a teoria de que o Covid-19 foi criado em laboratório for confirmada, as implicações globais serão devastadoras. A relação entre ciência e ética será questionada em todos os níveis, levando a um escrutínio intenso sobre laboratórios de alto nível e os tipos de pesquisa que são realizados em nome da prevenção. Além disso, a confiança do público em instituições científicas, já fragilizada durante a pandemia, poderá sofrer um golpe ainda maior, deixando uma sombra de dúvida sobre futuros avanços tecnológicos e de saúde. O cenário político também será impactado profundamente. As tensões entre Estados Unidos e China, já em níveis críticos, podem escalar para um conflito diplomático ou econômico sem precedentes. Acusações mútuas, sanções e até represálias podem surgir, afetando não apenas os dois países, mas o equilíbrio de poder global. O mundo poderá se dividir ainda mais, criando alianças baseadas em interesses políticos e econômicos ligados a essa revelação. No campo econômico, a confirmação de uma origem laboratorial pode gerar bilhões em pedidos de indenização contra a China, tanto por governos quanto por empresas privadas afetadas pela pandemia. O impacto nas cadeias globais de suprimento, nos mercados financeiros e na confiança dos investidores seria gigantesco, possivelmente precipitando uma crise econômica global. Além disso, empresas envolvidas em biotecnologia e pesquisa genética podem enfrentar uma queda de credibilidade que levará anos para ser recuperada. No entanto, o impacto mais profundo pode ser na sociedade como um todo. A pandemia trouxe lições valiosas sobre cooperação global e preparação para crises, mas uma revelação desse tipo poderia enfraquecer esses avanços. O medo e a desconfiança podem aumentar, tornando mais difícil enfrentar futuras pandemias ou crises globais. É como se a humanidade fosse forçada a rever não apenas suas prioridades, mas também sua própria relação com o progresso e os riscos que ele carrega. Diante de tantas perguntas sem resposta, somos levados a refletir sobre o que realmente sabemos e o que ainda está sendo ocultado. O anúncio da CIA não só reacende debates antigos, mas também nos lembra de como a verdade pode ser uma arma poderosa ou perigosa, dependendo de quem a controla. Estamos diante de um momento em que é crucial buscar informações de forma crítica, evitando cair em narrativas simplistas ou manipuladas. A origem do Covid-19 não é apenas uma questão científica. Ela toca em questões éticas, políticas e humanas. Será que estamos prontos para encarar uma verdade que pode ser ainda mais sombria do que imaginamos? Ou será que a busca por respostas se tornará mais um campo de batalha de interesses geopolíticos, deixando a população no meio de um jogo de poder? A maior lição que podemos tirar disso tudo é a importância da transparência e da responsabilidade. Independentemente de onde o vírus tenha surgido, o impacto que ele causou deveria nos unir como humanidade para garantir que algo assim nunca mais aconteça. Mas para isso,
Precisamos continuar questionando, investigando e, acima de tudo, exigindo a verdade, seja ela qual for. Agora que você viu tudo isso, o que acha dessa possibilidade? O Covid-19 foi mesmo criado em laboratório ou estamos diante de mais uma peça no grande tabuleiro do poder global? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos impactantes como este. A verdade está lá fora e juntos vamos descobri-la.